A gente vai apresentar agora, vou apresentar agora os nomes e os títulos dos trabalhos que vão ser discutidos aqui, né? Eles vão falar sobre eles e depois eu vou abrir para as perguntas. O primeiro, vou chamar Marcele da Silva Moreira, e o título do seu trabalho é Músicos Negros no Tecido Social de Salvador, na primeira metade do século XIX. Olá, boa noite. Tá me ouvindo Boa bem? noite. Acho que Estou te ouvindo muito bem. Então, perfeito. Obrigada por esse momento. Está sendo um prazer estar aqui. Eu também estive nesse movimento, né, de organização do seminário e foi realmente um trabalho incrível, como Sheila falou. E a gente conseguiu assim alcançar, né, uns números realmente que nos deram ânimo para seguir, né, nessa segunda edição que está para chegar aí no segundo semestre. Bom, mas também, né, como estudante e mestranda do programa, submeti, né, a apresentação do meu trabalho. E a minha pesquisa, ela versa sobre, né, o meu interesse é entender quem foram essas pessoas, né, os músicos negros na primeira metade do século XIX em Salvador, e a ideia é buscar compreender de que modo que eles viveram, né, da música. Então, a minha análise, ela busca compreender não somente esses trânsitos, mas as relações, né, sociabilidades, relações econômicas, né, de que modo que eles puderam viver a partir dessa forma de sustento, né, que era trabalhando como músicos e fazendo a música dessa cidade. Então, essa apresentação que foi feita no seminário foram as primeiras análises, né, desse primeiro momento de pesquisa. Então, foram ainda resultados iniciais da minha pesquisa. E eu busco, primeiro, situar, né, que cidade é essa, que sonoridades são essas que perpassam Salvador na primeira metade do século XIX, e utilizo a partir disso, a partir dessa provocação, buscar entender a partir de fontes, né, de viajantes, que são as minhas fontes, digamos assim, primárias, para poder compreender essa dinâmica sonora e registros também periódicos, né, que me sustentam aí nesse caminhar. E a partir disso, investindo as pesquisas, avançando, eu comecei a perceber que existia lugares da música, né, e esse foi um marco, assim, para mim, né, que traz um ponto de análise importante, né, e eu utilizo um elemento muito simbólico, que é a porta da igreja, para entender que lugares são esses da música, né? E essa porta, simbolicamente, ela demarca dois espaços, né? E eu falo assim, ela é uma porta que separa dois mundos, que é a música que é tratada e tocada dentro da igreja e a música tocada fora da igreja. Isso é tão forte, é tão emblemático, que eu consigo adentrar nesses espaços, estou começando, né, a adentrar em cada um deles para entender essas dinâmicas. Então, eu percebo que existe um significados, sentidos diferentes, né, nesses lugares. A música de dentro da igreja é uma música pautada, é uma música escrita, né? E aí a gente já tem aí um marcador social de separação e de hierarquização, né? E aí esse foi um dos motes, né, que me fez adentrar um pouco mais nesse lugar, né, e entender que músicos negros são esses que estão nesses espaços, né, dentro da igreja, que sabiam ler partitura, que aprendiam a tocar instrumentos, que são instrumentos diferenciados, como órgão, como violino, né? Diferenciado, assim, que eu digo, porque são instrumentos mais comuns dentro desses espaços, né? E aí, fora desse lugar, eu tenho outros músicos, né, que são músicos, outros músicos que fazem um outro tipo de sonoridade, que são sonoridades que são
ouvidas e relatadas como batuques estrondosos, né? Uma música barulhenta, né? Os viajantes, eles trazem muito esses adjetivos, e esses adjetivos são colocados para essa música de fora, essa música que é tida como uma música profana, né? Diferente da música de dentro, da música sacra, da música que é uma música virtuosa, que é um termo bem utilizado, né? Uma música virtuosa tocada dentro da igreja. Então, são esses paralelos que eu busco compreender e estou caminhando aí na pesquisa, mas no geral, esse foi o que eu pude compreender até agora, nesse momento, e é isso, acho que tenho bastante coisa ainda para falar, consegui encontrar alguns músicos, né, a partir de outras documentação da Ordem Terceira de São Francisco, que eu estou trabalhando nela agora. Você pode falar que ainda tem tempo. Pode falar. Pronto. Estou marcando aqui, fique tranquilo. Então tá, eu vou falar então um pouquinho agora deles, né, que eu consegui já encontrar muitos, né, em alguns recibos de música tocada, e aí é bem bacana quando você vê lá, pela música da porta tocada, e aí eu encontro, né, os barbeiros, né, que são africanos, né, geralmente africanos, que tocam essa música de fora. E outra coisa que eu fico querendo, que eu estou buscando compreender, de que modo eles aprendiam essas músicas, né, como é que era... a música era tocada de ouvido, né? Ao menos esses músicos da porta do lado de fora, era uma música tocada de ouvido. E assim, é curioso porque tem um outro diferencial que eu consigo perceber a partir das fontes, os valores que eram remunerados, né? Pelos quais eles eram remunerados pela música que era tocada. Então, os músicos de dentro, como, por exemplo, o Damião Barbosa de Araújo, que é um grande músico da época, ele recebia, um exemplo, né, pela música tocada na mesma festa, eu encontro uma documentação que é bem bacana, a música tocada na mesma festa, que é a festa de Santa Isabel, ele recebe 200 mil réis por essa música, enquanto que o Manuel Dietri, ele recebe 30 mil réis. Então, é uma disparidade bem, né, que chama a atenção e que salta aos olhos. E um dos meus questionamentos é exatamente isso. Por que essa diferença, né? Será que, novamente, eu tenho aí um indicativo de uma hierarquização dessa música? Essa música que é de dentro, ela tem um lugar especial, ela tem um posto, digamos assim, como é que eu diria? Algo que é consensual, né? Meio que consensual da sociedade, em valorizar esse tipo de música que é tocada dentro da igreja, na música virtuosa. Então, esse é uma dos outros, de alguns dos questionamentos que eu levanto. Dentro da igreja e outros espaços, como teatro também, né? Temos aí esses outros lugares, são lugares privados, mas que também tem essa música em outro lugar, que é uma música tocada a partir... Né, que é uma sonoridade produzida a partir de outros instrumentos. Então, eu estou tentando mapear exatamente essas pessoas, esses músicos, e lá para frente vai ter mais coisa aí nesse sentido, né, de entender essas pessoas e o trânsito delas também. Será que elas estavam em outros espaços? Será que esses músicos de fora que tocavam, no geral, zabumba, tambores, tem uma marcação mais ritmada, algo mais da percussão, né? Com instrumentos que a gente vê mais, são instrumentos mais percussivos, que o som é membrano afônico, que é um instrumento que produz som a partir de membranas, então tem uma presença muito forte desses instrumentos do lado de fora. E aí eu fico querendo entender se eles estavam também nesses outros lugares. Por enquanto, ainda não encontrei. E também não encontrei nenhum músico de dentro desses espaços mais privados, do lado de fora, tocando essa música tida como música profana, né? Bom, acho que é isso, viu, Bento? Tem muita coisa para falar, outras coisas que estão surgindo, mas eu já estou adentrando aí para outro lugar. Mas isso. Tá bem. Então, acho que no momento das perguntas, acho que você vai conseguir
falar um pouco mais, assim. Então, tá tudo tranquilo.